Bem-vindo, bem-vinda ao Alô Alô Português e ao Alô Alô Podcast, onde você aprende português e conhece mais sobre o Brasil e a sua cultura. Eu sou a Rafisa e hoje vamos falar sobre o Tom Jobim. Vocês vão ouvir os meus alunos gringos, Thomas e Rebecca, que arrasaram. Bom, eles ainda precisam melhorar a pronúncia dos números, mas isso a gente resolve nas aulas de português, porque eles falaram do tom com perfeição. Vamos lá? Alô, alô! Bem-vindos ao Lolô Podcast. E hoje a gente vai mergulhar na vida e na música de um dos maiores nomes da música brasileira, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. É isso aí. O Tom Jobim. Não, que é Tom Jobim, né? O pai da bossa nova. Considerado pai da bossa nova, um cara multitalentoso, compositor, pianista, violonista, arranjador, Viajador, flautista. E cantor. Fez tudo. Fez tudo. E o mais legal é que a música dele cruzou fronteiras. Sim. Né? Nos anos 60, uniu a bossa nova com o jazz americano. Fez um sucesso. Fez um sucesso, né? Tá. Conquistou o mundo. Conquistou o mundo. Então a gente vai mergulhar nessa história. Né? É isso aí. E a gente se baseou em informações sobre a vida e a obra do Tom Jobim, né? Então vamos lá. O Tom Jobim, ele nasceu em 25 de janeiro de 1927. Isso. No Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Na Tijuca. Mas a família não ficou muito tempo por lá. Antes de completar um ano, eles se mudaram para Ipanema. Macabanama. Imagina, Ipanema naquela época. Era bem diferente, né? Era só areal. Um grande areal, né? A casa ficava numa rua de terra, Barão da Torre. E aí, 2 anos depois, eles se mudaram para Copacabana. Isso. Para Travessa Trail, né? E lá moravam os pais, Nilza e Jora. A avó Mimi, o avô Azor. Os irmãos, Marcelo e Yolanda. Isso. E o pequeno Antônio Carlos, né? Exatamente. E em 1971, nasceu a segunda filha da Nilza, Helena Isaura. Helena Isaura. E ela que deu o apelido carinhoso de Tom Tom. Tom Tom. Pro irmão. Olha que interessante. Né? Que depois... Ficou famoso. E em 1965, o Tom começou a estudar no Colégio Mala de Sores, em Copacabana. E ele aprendeu a ler e escrever muito rápido. Uma professora dele comentou que ele dominou a leitura e a escrita em 3 meses. 3 meses. 3 meses. Que rápido. Muito rápido, né? Muito. E ele já gostava de ler. Gostava de ler Juca e Chico, do Wilhelm Busch, numa tradução de Olavo Bilac. Gostava também da poesia do Olavo Bilac, das histórias do Monteiro Lobato. Olha só. Que legal. Interessante. Interessante. E aí a mãe dele, a Nilza, casou de novo, né? Isso. Com o matemático Celso da Frota Pessoa. E aí eles voltaram a morar em Ipanema. Voltaram para Ipanema. Dessa vez na Rua Almirante Sadoc de Sá. E essa volta para Ipanema marcou muito a infância do Tom. Ele tinha lembranças muito presentes, né? Da praia, da areia fininha, que ele dizia que cantava. E cantava. Fazia um barulhinho. Na areia cantava. E o mar azul, transparente, cheio de peixes. Imagina que delícia. Que paraíso. E em 1938, a Nilza fundou um jardim de infância em casa. Olha só. A Escola Brasileira, que depois virou Colégio Brasileiro de Almeida. Que legal. E para a escola, ela comprou um piano Bechstein, imaginando que a filha Helena se tornaria pianista. Mas o Tom, naquela época, ele estava mais interessado em futebol, vôlei de praia. O piano estava lá, mas ele... Tava lá quietinho. Não estava muito, né? Mas parece que o destino musical já estava traçado. Por volta dos 13 anos. 13 anos. O interesse dele pelo piano surgiu de um jeito inesperado. Inesperado. Voltava da praia, almoçava e para fazer a digestão. Ele deitava no cimento frio da garagem, onde ficava o piano. Olha só. E coincidência. E aí, né? Ele começou a se familiarizar com as teclas e tentar os primeiros acordes. E logo a mãe dele. Momentos aulas particulares na própria escola brasileira. Na própria escola? Que legal. Mas as aulas formais não duraram muito. Pouco mais de um ano. Mas a paixão pelo piano se tornou constante. E aí, pouco tempo depois, ele conheceu o Newton Mendonça, que se tornaria um parceiro musical super importante. E a amizade deles ia além da música.
Eles gostavam de pescar, gostavam de esportes, né? E aí o Tom, ele chegou a entrar no curso de arquitetura, na Escola Nacional de Belas Artes, mas a arquitetura não o aprendeu por muito tempo. Ele acabou voltando a se dedicar ao piano. A estudar com diversos professores, a explorar as obras de grandes compositores. Chopin, Ravel, Debussy, Rachmaninoff, Prokofiev, Stravinsky, Villa-Lobos. e nosso Villa-Lobos. A nossa. Que bacana. E em 1949 ele se casou com a Teresa Otero Hormany. E aí no começo eles moraram na casa da família dela. E depois eles se mudaram para o bairro Peixoto, em Copacabana. E o apartamento era tão pequeno que mal cabia um piano de cauda. E um sofazinho. Na sala. Dá para imaginar. Nossa. Né? E aí, para eles terem um espaço um pouco maior, a Teresa começou a trabalhar e eles se mudaram para um imóvel maior. Maior? Com a ajuda do padrasto do Tom. Pro aluguel e as despesas. E no ano seguinte, em 1950, nasceu o primeiro filho do casal, Paulo Hormany Jobim. Paula? E foi nessa época que o Tom começou, né? Construir a carreira profissional dele. Na noite carioca. Canto piano em vários bares. E ele começou a cantar também. Ele tinha uma frase que eu adoro. Qual? Pra desafinar, desafino eu. Que era em relação às cantoras que ele acompanhava. Que às vezes não eram tão boas. E aí, em 1952, ele conseguiu um emprego como músico da orquestra da Rádio Clube, que depois virou Rádio Mundial. Mas aí surgiu uma nova oportunidade na gravadora Continental Discos, onde ele trabalhou sob a direção do compositor João de Barro, o Braguinha. E foi na Continental que ele conheceu o maestro Radamés Ginata. E virou um ídolo para ele, um mentor. Essa experiência foi crucial para ele, não só pelo aprendizado musical, mas também porque garantiu a independência financeira dele. E o Tom foi convidado a participar do programa de rádio do Cantaleia, quando os maestros se encontram na Rádio Nacional. E ele apresentou a peça sinfônica Lenda, regendo a orquestra com a ajuda do Radamés. E aí, em 1955, ele voltou para Ipanema. Com a Teresa e o filho Paulo. Para morar na rua Nascimento Silva. Número 7. Esse endereço, anos depois, virou o tema da canção Carta ao Tom. Com letra de Vinícius de Moraes e Toquinho. E foi nesse mesmo endereço que nasceu uma das parcerias mais importantes da música popular brasileira. A colaboração com Vinícius de Moraes. Para a peça Orfeu da Conceição. E estreou em 1956. E aí, né? Nos anos 50. Eles lançaram várias canções que se tornaram clássicos. Desafinado. Com Nilton Mendonça. Pela vez. Lindy, com Aloysio de Oliveira. E a linda, Só em Teus Braços. E aí não podemos esquecer também do primeiro grande sucesso dele. Qual? Teresa da Praia. Em parceria com Billy Blanco. Essa música foi uma encomenda do Dick Farney, que queria um dueto. Sob medida. Com o Lúcio Alves. E aí a gravação foi um sucesso de crítica e de público. A década de 60. Trouxe novas mudanças para a família do Tom. Com a mudança da mãe e do padrasto. Para Poço Fundo. Que é um lugar cercado de natureza. Entre Petrópolis e Teresópolis. E essa conexão com a natureza se tornou uma grande paixão do Tom. Né? Ele ia frequentemente para lá, buscando esse contato com a natureza. E foi nesse refúgio que ele compôs Águas de Março. Que é considerada por muitos, inclusive pelo crítico inglês Leonard Feather. Uma das mesmas músicas mais bonitas do século. Nossa! Olha só. E em 1962 foi um ano crucial na carreira dele. Foi quando a Garota de Ipanema foi lançada. E também aconteceu o show Encontro com ele, Vinícius, João Gilberto. Os Cariocas. E os Cariocas. Na boate O Bom Gourmet, em Copacabana. E sobre a Garota de Ipanema, muita gente acredita que a música foi composta no Paveloso, mas não foi. Não.
A melodia surgiu em casa. Em casa? Para um musical, que acabou não sendo realizado. E a letra original do Vinícius, Menina que Passa. Menina que Passa. Também foi escrita em casa. E a primeira parte era bem diferente, a que a gente conhece. Falando sobre o cansaço, falta de poesia, até que a visão da garota transforma tudo. Né? E a musa inspiradora da canção era Heloísa Neida Pinheiro, Menezes Pais Pinto. Nossa. Alô, Pinheiro. Que na época tinha 19 anos. E passava diariamente pelo Veloso. Pelo Veloso. E com a nova letra, a música rapidamente. Ganhou um mundo, né? Com inúmeras regravações, inclusive do Nat King Cole. E ainda em 1962, o Tom participou do histórico show de Bossa Nova no Carnegie Hall, em Nova York. Carnegie Hall. Que marcou a internacionalização do gênero. E após o show, ele ficou nos Estados Unidos por um tempo. Fez várias apresentações, inclusive com o saxofonista Jerry Mulligan, e começou a trabalhar com letristas americanos para adaptar as músicas dele para o público internacional. O público internacional. E aí chegamos no momento. Lendário. O telefonema do Frank Sinatra. E Frank Sinatra. Em 1966. Nossa. Imagina só. O Tom Jobim atende o telefone. O Sinatra. Convidando ele para gravar um disco. Nossa. Essa história foi contada pela Helena Jobim, que presenciou esse momento. E esse encontro resultou no álbum Francis Albert Sinatra and Antônio Carlos Jobim, e num especial de televisão que ganhou Emmy. E eles chegaram a preparar uma lista de músicas para futuras colaborações. Ótimo. Que legal. Falando um pouco da vida pessoal, em 1977, o Tom se separou da Teresa. E no ano seguinte, começou a namorar a fotógrafa Ana Beatriz Lontra. Com quem se casou depois. Com a Ana, ele encontrou um lar, uma casa na rua Peri, perto do Jardim Botânico. Ele adorava frequentar o parque, caminhar, observar a natureza. Os pássaros. A flora. Né? E o reconhecimento pela obra dele continuou. Né? Nas décadas de 70, 80 e 90, ele recebeu inúmeros prêmios e honrarias. Como o Prêmio Shell de Música Popular, Prêmio Sharp, a Ordem do Rio Branco e a entrada para o Hall da Fama de Compositores da Academia Nacional de Música do ZEUE. Ele se mudou com a Ana e com o filho João Francisco para uma casa no Alto Jardim Botânico. Um projeto especial, concebido por ele, projetado pelo Paulo Jobim, pela Maria Elisa Costa. Ele tinha ideias muito claras sobre a arquitetura, tipo a orientação dos banheiros para evitar umidade, dos quartos para aproveitar o sol da manhã e o pé direito alto. Ele falava que era pra. Quando ele ficasse bravo, a raiva subir e não bater no teto. Olha só. É engraçado. E nova casa. Tinha uma vista privilegiada para a Praia de Ipanema, Lagoa, Corcovado, Pão de Açúcar. Nossa. E era cercada de uma variedade de animais. Um paraíso particular. Que delícia. Né? Em 1997, nasceu a filha caçula, Maria Luísa Helena. E no ano seguinte, a família se mudou para Nova York. Onde viveram por 3 anos. E de volta ao Brasil. Tom recebeu uma homenagem emocionante. Da Estação 1º de Mangueira, com o enredo Se Todos Fossem Iguais a Você. E, em retribuição, ele compôs o samba Piano na Mangueira. Piano na Mangueira. Em parceria com Chico Buarque. Quem sabe a gente faz um episódio? Só sobre essa homenagem. Seria legal? Né? Seria. E, infelizmente, o ano de 1992 também trouxe notícias tristes. O Tom foi diagnosticado com câncer na bexiga e passou por tratamento, mas a saúde dele já estava fragilizada. E em dezembro de 1994, aos 67 anos, ele faleceu em Nova York. Após sofrer problemas respiratórios decorrentes de paradas cardíacas e a comoção no Brasil. Foi grande. Foi enorme. O velório dele no Jardim Botânico? No Jardim Botânico. Foi um momento muito tocante. Muito. E a música do Tom Jobim? A genialidade dele. Permanecem vivas até hoje. Ele eternizou o Rio de Janeiro nas melodias dele. Como ninguém? Como ninguém. A capacidade dele de capturar a essência da nossa cidade. É algo único. É único. Sem dúvida. A habilidade dele de traduzir a beleza do Rio em música. É algo atemporal.
o Tom Jobim é e sempre será um gigante da música brasileira. Com certeza. E a influência dele continua inspirando músicos. E amantes da boa música no mundo todo. No mundo todo. É isso. É isso. Chegamos ao final de mais um Alô Alô Podcast. É isso aí. Dedicado hoje à vida. E à obra do inesquecível Tom Jobim. Tom Jobim. Esperamos que você tenha gostado dessa nossa conversa sobre a trajetória desse mestre da bossa nova. E aí, o que você acha? Como é que a música do Tom Jobim continua representando o espírito do Rio e do Brasil? Que álbum? O período da obra dele te chama mais atenção? Compartilhe seus pensamentos, dê seus comentários. A gente quer saber o que você achou dessa nossa conversa. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima.